pode se sentar. Amém. Não sei se você está lembrado, se você esteve no culto passado aqui ou assistiu a transmissão, que nós temos tentado melhorar a qualidade de fazer pelo Facebook agora, né? A transmissão também ao vivo. Domingo passado, nós falamos sobre vitória sobre a tentação. Como viver vencendo as tentações. E trabalhamos um texto de Mateus 26, que fala, né, que nos conta daquela passagem de Jesus no Getsêmani. Quando ali ele, junto com seus discípulos, chamou os seus discípulos, né, para estarem com ele e orarem nesse tempo de luta. Foi um tempo de luta, assim, antes dele ir para a cruz. Com certeza havia uma pressão sobre ele para que ele deixasse para trás, né, tudo que ele teria que passar por nós e toda a iniquidade do mundo que recairia sobre ele. E eu tenho me debruçado um pouco sobre isso e uma palavra que está no meu coração, que eu gostaria de compartilhar também nesta noite com vocês, vai na mesma direção, né? Na linha de vitória, como vivermos vencendo. E eu gostaria de falar hoje à noite sobre como vencer o mundo, ou seja, vencendo o mundo e as adversidades que nós temos no mundo. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo lá no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. João 16, 33. É um versículo bastante conhecido, mas nós temos que entender o contexto dele. Jesus, já desde o capítulo 13, vem dialogando, vem preparando o coração dos seus discípulos antes da sua partida, da sua morte na cruz e ressurreição. O verso 1 do capítulo 13 de João é um dos versos que eu mais gosto, porque lá diz assim, que tendo Jesus os amado, amou-os até o fim. E esse é o coração do nosso Senhor. Ele nos ama até o fim. E ele foi preparando seus discípulos. Ele falou sobre como dar frutos no capítulo 15. Ele fala sobre o envio do Consolador no capítulo 16. Ele fala sobre a ida dele para o Pai e que ele estaria preparando uma morada para nós, que nós não, né, ele falou para os discípulos, olha, não deixe seu coração aí ficar agitado, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito. Não estou enrolando vocês. Estou indo para preparar lugar para vocês. Jesus, ele foi tratando o coração dos discípulos. Eu gosto muito desse trecho, né? E isso tem a ver também porque na saída deste momento, onde ele celebrou a ceia com os discípulos, ele lavou os pés dos seus discípulos, ensinou humildade, ensinou o serviço, celebrou a ceia e ele vai para o Getsêmani. E foi o que eu preguei domingo passado. Depois daquele tempo de oração, ele é traído, ele é preso, né? E aí ele é crucificado. Mas no final desta conversa, desse diálogo, há duas coisas que me chamam a atenção, e uma delas é este versículo final aqui. Já no verso 32, Jesus, ele diz assim, olha, vem a hora e já é chegada, em que vocês serão dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Que coisas? Todas essas coisas anteriores, desde o capítulo 13. Né? Sugiro que você leia, né, esses capítulos em casa. O Evangelho de João é algo fantástico. Mas
Tudo aquilo que Jesus vem tratando desde o capítulo 13 até agora, ele diz: todas estas coisas eu tenho falado para vocês, para que vocês tenham paz. Ainda que a coisa não fique boa. Ainda que vocês sejam dispersos. Ainda que venham dias difíceis. E aí ele fala, está aqui registrado o verso 33, ele diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu gostaria de trabalhar um pouquinho, partilhar com vocês aquilo que Deus tem trabalhado no meu coração em relação a esta questão que envolve vencer o mundo. Jesus, ele fala aqui, né, ele usa algumas palavras importantes. Ele fala do mundo em que nós estamos, fala de aflições que nós vamos passar, mas ele fala em ter um bom ânimo. E ele fala de vitória. 4 coisas importantes que nós não podemos perder de vista. Queridos, o mundo jaz no maligno, a palavra de Deus diz. A palavra mundo aqui, normalmente a palavra na Bíblia, no original, para mundo aqui é cosmos. Né? De onde vem o termo cosmologia, né? O cosmos. Mas essa palavra no grego, originalmente, ela indicava, tinha conotação, né, inicial, de algo organizado, algo harmonioso. E Deus estabeleceu todas as coisas perfeitas e com harmonia, queridos. Mas pastor, mas e agora? E essa bagunça que está aí? Né? Só vê confusão, só briga, as nações, vírus, não sei o quê. Obviamente, esta harmonia, o mundo que Deus havia criado foi contaminado. Foi contaminado. Foi contaminado pelo pecado, como um vírus. Né? E o pecado, a palavra de Deus diz, ele gera morte. E por isso, nós passamos por aflições. Nós não estamos imunes a aflições, queridos. Assim como nós não estamos imunes ao Covid-19, talvez. As aflições, elas vão vir. Elas fazem parte da nossa caminhada aqui, enquanto estamos aqui. Jesus não nega esta verdade para os seus discípulos. Ele não os engana. Ele diz: vocês vão passar por aflições neste mundão velho. Sabe, queridos, o mundo, ele, como eu já falei, ele jaz no maligno. O apóstolo Paulo, em Efésios 6:12, ele diz que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, mas ela envolve dominadores deste mundo tenebroso. E ali a palavra é cosmos também, é cosmos cratores, né? Ou seja, estes que agora governam este mundo. Ele está falando aqui de principados e potestades do mal que agem no mundo. Ele diz que nós estamos envolvidos nessa luta. A palavra de Deus também nos ensina a não amarmos o mundo. Em 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Nós não devemos amar as coisas deste mundo. Em Tiago 4,4, o apóstolo Tiago diz: a amizade do mundo é inimiga de Deus. Porque tornar-se amigo desse sistema, porque a ideia de mundo, uma das conotações da palavra mundo na Bíblia, tem a ver com esse sistema que está estabelecido. Com estes governos que não são só humanos, mas que também são espirituais. E com todo esse circuito de pecado que tenta nos aprisionar. E com todo esse circuito de destruição, com todas estas aflições que nos cercam. Eu acredito que você
perceba elas, não? Ou já tenha passado por muitas, como eu passei, por exemplo. E como passo, ser amigo do mundo, entrar nesse jogo, nos afasta de Deus. É isso que o apóstolo Tiago está dizendo. A amizade do mundo nos torna distantes de Deus. Ela é inimiga de Deus. E é nesse contexto agora de mundo que Jesus diz, neste mundão velho, nesta condição em que vocês estão, e mais adiante na oração sacerdotal, que é a oração final que Jesus faz no capítulo 17 aqui na sequência, Jesus diz para o Pai, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E Jesus disse, o mundo vai vos odiar, o mundo vai vos perseguir, porque vocês amaram a mim, amaram a minha palavra. E vem dias, queridos, em que, e já estão chegando, em que nós, igreja do Senhor, seremos sim perseguidos. Mas eu gostaria de voltar a esta ideia da aflição e reafirmar que ninguém está livre de aflição. Nem você e nem eu. Ninguém é super-homem aqui. Jesus está dizendo isso. Mas ele está trazendo algo importante aqui. Que ele diz assim, tem de bom ânimo. Eu venci. Eu tenho poder para dar vitória para vocês. Tem de bom ânimo. Sabe o que é o bom ânimo, né? A atitude correta. A disposição correta. Mental, emocional e espiritual. E é sobre isso que eu gostaria também de estar falando um pouco hoje. Mas primeiramente eu gostaria talvez de destacar aqui alguns tipos de aflições que nós passamos. Que atingiram a vida de homens que estão aqui na palavra de Deus e que atingiram a própria vida do Senhor Jesus. Há um homem que sofreu 14 anos e que tem uma história tremenda. Ele se chama José. Já fizeram até filme dele, José do Egito. Está lá em Gênesis 37, se você quiser abrir lá, eu vou pensar alguns versos. Tá? Depois você pode olhar em casa a história de José. Começa lá em Gênesis 37. E ela fala desse jovem que, do povo de Deus, descendente de Abraão, que é mandado por seu pai para ir ao encontro dos seus irmãos que estavam trabalhando em um local mais distante das suas casas. E aí, quando ele chega lá, seus irmãos conspiram contra ele. Gênesis 37, 18 fala isso. Lá diz que de longe eles viram José, e antes que ele chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Há muita conspiração. Não sei se você já se sentiu rejeitado. Rejeição é uma das aflições que o mundo lança sobre as pessoas. Você já se sentiu rejeitado? Desprezado? José foi rejeitado. Ixi, lá vem aquele cara de novo aqui. Irmão, hein? Já vem esse cara aí. Vamos dar um fim nele. Essa é a ideia aqui. E se nós olharmos, Jesus também foi um homem rejeitado. Seu discípulo mais chegado, Pedro, o nega 3 vezes. Judas o trai. A multidão que lhe acompanhava, clamando por pão e provando as curas e milagres de Jesus, agora, diante de Pilatos, diz: queremos Barrabás, solta Barrabás, prende esse cara, crucifica ele. Está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 27,
Em Lucas 23, você vai ver isso, verso 18, a multidão rejeitando Jesus. Rejeição, queridos, gera angústia no coração de muitas pessoas. E é um dos males, a gente lida muito com isso. Há muitas pessoas que vêm feridas por sentimentos de rejeição, já de casa. Pessoas que foram abandonadas. Pessoas que foram desprezadas, feridas. O mundo, ele traz esta aflição, a rejeição. José experimentou ela na sua vida. Mas não só isso, José também experimentou o que nós chamamos de abuso verbal, ou ridicularização. A gurizadinha aí chama de bullying nas escolas, né? Quando José está chegando, verso 19 do capítulo 37 de Gênesis, está escrito ali, e diziam um ao outro, né, os irmãos, lá vem o tal do sonhador. Tirando, né, com ele. Porque José, ele sonhava, ele tinha sonhos, se você for olhar a história. E ele compartilhou aqueles sonhos, né, com seus irmãos. E aquilo gerou no coração dos irmãos inveja, né? Os irmãos não entenderam e não amaram. Lá vem o sonhador. A ridicularização, queridos, é algo que tem destruído vidas também. O bullying tem destruído vidas. Faz parte das aflições da nossa sociedade, do nosso mundo. É aqui e em qualquer lugar do mundo que você vê esse tipo de coisa. Não é só no Brasil. Uma terceira aflição, né, uma terceira adversidade que nós enfrentamos na vida são as injúrias, os danos. Você já se sentiu lesado? Você já se sentiu roubado? Em Gênesis 37, 23 e 24, na sequência, diz que os seus irmãos lhe removeram a túnica, uma linda túnica que José havia ganhado do seu pai. Tiraram aquela túnica e o jogaram numa cova. E depois o venderam para uma caravana de escravos. O venderam como escravos. Isso é injúria, queridos. José, ele foi... não só rejeitado, não só ridicularizado, mas ele foi removido do seio da sua família. Ele foi vendido como escravo. Ele foi roubado da sua história familiar. A vida de Jesus também não é diferente, queridos. Em Mateus 27, 28 a 31, fala que Jesus também foi despido. E quando lhe arrancaram as roupas, depois lhe colocaram ainda um manto vermelho, né? E uma coroa de espinhos. E ele foi chicoteado. Ele sofreu injúria física, dor, dano. Por isso que Jesus sabe o que é padecer, e o profeta Isaías, lá no capítulo 53, está escrito que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas aflições. E o castigo que nos traz a paz recaiu sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus é esse que sofreu aflições, o homem de aflições. Mas talvez você pense, não, mas Jesus era Deus, né, pastor? Mas José também passou por isso, a Bíblia nos diz aqui, nos ensina. Na verdade, José, ele é tipo de Jesus, ele tipifica Jesus no Velho Testamento. Ele aponta para aquilo que Jesus seria. Jesus e José também passaram por prisão. Jesus foi preso, José foi preso. Tentação. José e Jesus foram tentados. José foi tentado pela mulher do seu senhor, na casa de onde ele trabalhava como escravo. E além de ser tentado, ele foi
caluniado. Você já sofreu calúnia? Já falaram em verdade sobre você? Não foi diferente com a vida de José e com a vida de Jesus. Todas essas coisas vão demonstrando para nós estas adversidades. Desapontamento. Quando José ajudou o copeiro-chefe na cadeia, né? Interpretando um sonho para ele, depois que ele foi liberto da cadeia, ele disse: olha, lembra de mim quando você estiver lá no palácio do faraó, lembra de mim. Eu estou preso injustamente aqui. Ele foi esquecido. Você já foi esquecido? Todas essas diversidades, queridos, elas cercam a vida da gente, como cercaram a vida de homens como José e o nosso Senhor. Mas ainda assim, queridos, diante da adversidade, e quando Jesus fala em aflições, ele sabe bem do que ele está falando. Não é um Deus do alto dizendo: olha, tenham bom ânimo. É alguém que passou pelo que nós passamos. É alguém que se tornou sacerdote, sumo sacerdote, como dizem Hebreus. Aquele que tem capacidade de interceder por nós, porque sabe o contexto que nós vivemos. Sabe quem nós somos. Sabe o mundo em que nós estamos. E Jesus diz: tem de bom ânimo. José, queridos, 14 anos ele passou por aflições. E depois de 14 anos ele foi exaltado. A palavra de Deus mostra isso. Não para que ele se soberbecesse, mas pelo contrário, para que ele servisse aos propósitos de Deus. E em Gênesis 50, 21, depois você pode conferir lá, José diz assim: vós na verdade intentastes o mal contra mim. No verso 20, desculpa. Vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O que ele está dizendo aqui é que tudo que ele passou, ele viu um Deus transformar estas coisas em um bem. E é este o poder de Deus, e que Deus quer revelar na nossa vida, no meio das nossas aflições. Que Ele tem o poder de pegar estas coisas, se nós o amarmos e confiarmos nele, como José fez, porque José, em tudo ele se esmerou. Nós não vemos murmuração na vida de José, nós não vemos, eu sou um coitado, José não deu lugar à amargura, à revolta, a ressentimento, pelo contrário, ele recebeu seus irmãos com lágrimas, ele socorreu seus irmãos, conta a história, e Deus o levantou para socorrer o mundo daquela época, que passou por uma grande fome, 7 anos, de grande seca e grande fome. E Deus usou José, tornando ele governador sobre todo o Egito. Era o segundo depois de Faraó. Mas José, ele teve uma disposição correta, e é isso que nós precisamos entender, queridos, porque nós vamos passar por aflições. Assim como Josué e Caleb, quando olharam a terra, espiaram a terra, junto com os outros 10 espias, Josué e Caleb, a palavra de Deus diz que nele havia um espírito excelente, porque enquanto os outros só olharam o problema, gigante, não dá, só falavam negativamente, Josué e Caleb disseram: não, vamos porque o Senhor já nos deu. Eles não olharam para as circunstâncias, eles olharam para o Deus deles. Porque criam que Deus poderia fazer, independente das adversidades que viriam na conquista da terra prometida. É deste ânimo que Jesus está falando, queridos, que nós
precisamos ter e buscar. Este ânimo não vem de nós mesmos, mas este ânimo tem a sua base, tem a sua força, o seu nascedouro, no poder e na graça de Deus, na confiança no amor dele por nós, naquilo que ele já fez, e que nós temos certeza que ele voltará a fazer, nas experiências que nós temos com esse Deus. Por isso que nós precisamos conhecer o nosso Deus, não somente numa teoria, não só por religiosidade, mas é este Deus que se revela nas aflições. E se nós o buscarmos, José estava comprometido com Deus, Jesus estava comprometido com Deus, muitos desses homens que estavam tremendamente comprometidos com o Senhor, passaram por aflições, e passaram por elas, e venceram. Não porque eram os caras, não porque tiraram forças de si mesmo, mas porque confiaram em Deus. Porque buscaram a Deus. Queridos, a vitória sobre a adversidade tem a ver com este pegar na mão de Deus durante o processo. Jesus disse: você vai passar pela aflição. Ô Senhor, não dá para liberar, não dá para me tirar dessa, eu vou ter que ir para essa cruz. Confia no propósito de Deus. Confia no Senhor, olha para Ele. Nós precisamos aprender a aceitar a diversidade. Se agora o pastor pirou na batatinha. Como assim, pastor, aceitar a diversidade? Ninguém gosta de adversidade. Ninguém gosta de aflição. Ninguém gosta de passar problema. Como é que o senhor está dizendo que eu tenho que aceitar? Aceitar a diversidade, queridos, não é se tornar submisso, né? Aquela submissão rebelde, onde a gente diz assim: pois é, Deus, se eu vou ter que passar, né? Então eu passo. Mas eu não queria. Mas eu vou passar, Deus, já que tem que passar, né? Jesus podia, né? Ter tido essa atitude. No Getsemane ele disse: Senhor, se possível, passa de mim. Mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Jesus se submeteu ao Pai, sim. Ele entendeu o propósito e ele submeteu ao propósito. Não é uma submissão louca, é disso que eu estou falando. Mas é uma aceitação do propósito. Não é resignação. A resignação nos leva à autopiedade. Ah, pois é, né? Se Deus quer, né, pastor? Fazer o quê, né? Ah, Deus quis, né? Pois é, coitado de mim, né? Tem que passar por essas coisas. Não, queridos. Quando eu falo em aceitação aqui, é entender que Deus não está fora da minha vida, da história da minha vida, e dos processos e das aflições que eu passo. Tem de bom ânimo, eu venci. Jesus diz: eu sou vitorioso na sua vida. Aceitar a adversidade na perspectiva dos filhos de Deus é crer que até elas Deus vai usar a nosso favor. As aflições deste mundo. Não é à toa que Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É um olhar diferente, é um ânimo diferente, é um espírito excelente, é uma atitude diferente diante das adversidades. É disso que Jesus nos fala aqui. Precisamos aprender a confiar nos propósitos de Deus e não afrouxar nas maneiras, como diz o povo por aqui. Mas eu estou fraco. Eu sou fraco. Mas Deus diz: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sabe, queridos, Deus usa a aflição a nosso favor. E eu queria destacar aqui alguns pontos que tem a ver com este Deus que se move no meio das aflições que nós passamos nesse mundo,
fazendo com que elas trabalhem a nosso favor. Uma das primeiras coisas que Deus faz no meio das nossas aflições é usar elas para chamar a nossa atenção. Porque muitas vezes nós estamos tão distraídos com as coisas deste mundo, com os nossos prazeres. Deus pode e usa as aflições. C.S. Lewis diz assim: Deus sussurra nos prazeres, fala na consciência, mas grita na dor. É na dor que muitas vezes nós nos inclinamos para buscá-lo, não é verdade? Infelizmente. É na dor que nós começamos a ouvir a voz de Deus. É o seu megafone para erguer um mundo surdo. O mundo está surdo para Deus, queridos, mas nós não podemos estar. E Deus usa as aflições que nós passamos ao nosso favor para gritar conosco, no bom sentido, né? Vai dizer: acorda, você está dormindo, por quê? Jesus fez assim com seus discípulos no Getsemane. Deus corrige. Deus usa as aflições também para nos corrigir. E a palavra de Deus diz que Deus assegura o seu amor por nós quando nos corrige. Pessoas que não gostam de ser corrigidas, repreendidas, claro que muitas delas trazem feridas na sua alma, mas não entenderam o valor e o amor que existe na correção verdadeira. E a Bíblia diz em Hebreus 12 que Deus corrige. Deus pode usar as aflições para nos corrigir, para nos tornar humildes. O apóstolo Paulo chegou para Deus e disse: Senhor, tira esse espinho da minha carne, essa coisa que me incomoda. Diz ele que orou 3 vezes, pediu para o Senhor. Sabe o que Deus disse para ele? Isso vai ficar aí para que você não se ensoberbeça. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus nos ensina humildade. Nós somos muito orgulhosos, queridos. Nós somos muito soberbos. É uma área da nossa vida que precisa ser muito tratada. Quantas vezes eu orei e disse: Senhor, por que o Senhor não me cura dessa asma? Não faltou oração, não faltou jejum, não faltou clamor, não faltou busca. Muitas vezes nós estamos no meio de uma aflição e não entendemos. Depois dos 40, a asma voltou na minha vida. Eu achei que estava curado, porque na infância eu tinha e depois sumiu. E ela veio e não veio fraca, veio para me assolar. Claro, sempre tem aqueles que julgam, né, que gostam de julgar as coisas, né? E a gente chegou e disse: não, você não é curado porque você não tem fé. Não, você não é curado porque você está em pecado. Queridos, muitas vezes há um processo de Deus que não tem nada a ver com fé ou pecado necessariamente, ou com falta de fé. Mas Deus, Ele quer falar e tratar conosco, e fez isso. Ele não curou Paulo, Ele não tratou Paulo, não removeu o espinho da carne de Paulo, porque Ele disse: isso vai ficar aí, para você aprender a depender de mim. Não quero dizer que Deus não possa curar você, tá, queridos? Eu creio que Deus é um Deus que cura, Ele é Jeová Rafá. E eu oro por cura. Mas nós precisamos entender que esses processos, hoje, graças a Deus, eu vivo em vitória sobre a asma. Cada dia. Eu não tenho tido mais problemas como eu tinha de bater no hospital. Eu vivo em vitória. Porque eu entendi. Eu aceitei esse tratar de Deus. E um dia eu orei e disse para o Senhor: Senhor, se o Senhor não vai me curar, então me dá a medida que eu preciso para mim te servir, para mim cuidar da minha família, porque nem isso eu aguentava, às vezes internado em hospital. Eu me rendi, e aí eu comecei a melhorar. Aí o Senhor começou a me dar a medida que eu precisava, e eu vivo nessa medida. As aflições também Deus usa para nos refinar, nos purificar.
Isaías 48:10 diz assim: proveite na fornalha da aflição. E é na fornalha, né, que Deus acrisola o minério de prata para tirar a prata pura. E nesse versículo ele diz: acrisolei-te e não achei prata em ti. Então, botei você na fornalha da aflição. Deus fez isso com o povo de Israel. Porque Deus usa a aflição para tirar o melhor de nós, para produzir o melhor em nós, para que nós cheguemos àquilo que Deus quer, como filhos dele. Também Deus usa para aumentar a nossa fé. Paulo fala sobre isso, que ele aprendeu a não confiar em si mesmo, mas a confiar no Senhor. Aliás, Cristo raramente é uma realidade na nossa vida, a não ser que ele primeiro se torne uma necessidade. Muitas pessoas só compreendem a realidade de Jesus na sua vida quando passam pela aflição e entendem a necessidade de Jesus. Porque se nós não passássemos, a gente dizia: não preciso de Jesus, preciso de Deus. E muitos dizem assim. Mas Deus usa, né, a nosso favor, para nos tirar deste caminho de morte. Também para ensinar a obediência. Eu gosto muito do Salmo 119, 71, onde o salmista diz assim: foi bom ter eu passado pela aflição, para que eu possa aprender os teus decretos. O salmista diz: eu passei pela aflição e aprendi a obediência, aprendi a tua vontade, Deus. Foi bom. Agora, qual é o cara que diz que passar pela aflição é bom? Não é verdade? O salmista está dizendo: foi bom, Senhor, eu ter passado pela aflição. Fez bem para a minha vida. Isso é uma atitude, é um ânimo diferenciado. Deus testa os nossos alicerces, os fundamentos da nossa vida. Deus peneira as nossas amizades. E Ele até nos capacita. Ele usa as aflições para nos fortalecer, fundamentar e nos capacitar. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 3 a 5, fala que é nas tribulações que nós provamos as consolações de Deus. E aprendemos a consolar os outros. Me lembro muito bem de um dia que o pastor Luiz estava lá em casa. Pastor presidente nacional, né, da Fonte. Presídio o presbitério. Ele veio aqui pregar, estávamos conversando e ele disse para mim: Osmar, eu achava que esse negócio de depressão era besteira, era palhaçada, era mimimi. E Deus permitiu que eu passasse por um vale de depressão, para me entender. Ele disse assim para mim: Deus permitiu que eu passasse por um vale de aflição que me deixou depressivo. Hoje eu entendo. Com as consolações que nós somos consolados, nós consolaremos. Queridos, a aflição, ela pode ser usada a nosso favor. Lembre-se disso. Para o nosso bem, Deus tem este poder de fazer com que estes momentos difíceis, às vezes até duradouros, parece uma maratona. Foi assim na vida de José, 14 anos, não é verdade? Deus, Ele pode fazer, tornando essas coisas em bênção. E nós não podemos esquecer que as aflições também nos ensinam que todo pecado tem um preço. Salmo 107, aquele salmo que lemos no início do culto. No verso 17 diz, ali fala que nós somos afligidos por causa do pecado. Não devemos brincar com o pecado. O pecado traz aflições. O fato do mundo viver, né, todo esse contexto de aflições, de adversidades e angústias, e vai até que Jesus volte, queridos, não pensem que esse negócio vai melhorar. Vai aparecer um cara aí, um gajo, que a Bíblia chama de anticristo, tá? Que vai enganar muita gente. E todo mundo vai dizer assim: bah, agora sim, agora o mundo acerta na mão desse cara.
engano. Mas Jesus volta, a Bíblia diz, e Ele mesmo disse, eu voltarei para vós outros. Para finalizar nossa conversa, alguns passos importantes para que a gente possa manter o bom ânimo na aflição. Nesses dias de Covides e outros ides, né? E não é só Covid, cara. É muita coisa que vem por aí. Nos dias que nós nos sentimos rejeitados, nos dias que nós estamos lutando contra o pecado, contra a tentação, nos dias em que nós estamos abatidos, atribulados, não deu certo, Jesus diz, tem de bom ânimo. Algumas dicas. Desabafe com Deus. A prática do desabafo na presença do Senhor, pela oração, do choro, do humilhar-se, do prostrar-se diante de Deus, tem um poder tremendo, queridos, na nossa vida. E nós precisamos trazer todas as coisas diante do Pai. Foi o que Jesus fez também ali no Getsemane, e Ele colocou o coração dele ali em oração. Segunda dica, reafirme o controle de Deus sobre a sua vida. Quem está no controle da sua vida? É você? Olha que às vezes a gente é que pega o volante, viu? Não é verdade? Mas reafirme, diga, não, Jesus, pega o leme do barco aqui, Senhor, sempre. Senhor, a tua direção. Senhor, o governo é teu na minha vida. Reafirme o controle de Deus sobre a sua vida, como José reafirmou. Deus pegou essas coisas todas e usou para o bem. E quando José fala de usar para o bem, não é só para o bem dele, não. Usou para o bem de toda os povos daquela época lá do Egito. Para a salvação de muitos. Terceira dica, leia a palavra. No Salmo 107, 20, fala que quando a palavra chega, ela produz cura. No meio da tribulação. Que quando a palavra de Deus vem para o nosso coração, e por isso que eu amo a palavra de Deus, por isso que eu amo sim me prostrar diante de Deus, buscar ela, e às vezes meditar nela, já de manhã deitado na cama, ela me vem, ela gera cura, orientação, fortalece. A nossa fé vem pela palavra de Deus. Nós confiamos no que Deus diz, ou não. Quarta dica. No meio da aflição, reveja a sua vida. Reveja os seus propósitos. Deixe Deus mexer. Deixe Deus mexer nas estruturas. Pergunte para Deus. Diga, Deus, eu quero ser ensinado nesse processo. Isto é aceitar, percebe? É deixar-se tratar no processo. E a quinta dica que a palavra de Deus nos ensina: compartilhe a sua carga. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos levar as cargas uns dos outros e assim cumpriremos a lei de Cristo. Provérbios diz, que ama em todo tempo um amigo, mas na angústia se faz o irmão, não é verdade? É na angústia que nós sabemos quem são aqueles amigos mais chegados que um irmão. Como está lá em Provérbios. São pessoas que Deus põe ao nosso lado. Parceiros de caminhada. Que choram, que gemem e oram com a gente. Deus fez isso comigo, queridos. Por isso que para mim isso é tão importante. Porque eu provei isso na minha vida. E eu creio que Deus, Ele fala comigo, eu não sou dependente de ninguém, mas ao mesmo tempo eu reconheço que Deus se move também usando pessoas para me sustentar, estar ao meu lado na caminhada. Não tenho orgulho.
palavra de Deus diz em Provérbios que o orgulhoso anda sozinho. Queridos, são algumas dicas e alguma palavra, de Deus que eu compartilho com vocês sobre como nós podemos vencer o mundo e as suas adversidades. Satanás, ele nos tenta sempre. O mundo traz aflições, não é verdade? São dois grandes inimigos. Mas Jesus disse, eu venci. Outros servos de Deus venceram. Vamos olhar para eles. Vamos avançar. Está difícil? Está aqui as dicas. Está gravado. Para. Tenha bom ânimo. Você vai vencer. Se você tiver o coração na disposição certa. Você vai vencer. Esta disposição nós podemos cultivar. Não esse sentimento aí de derrota. Quem é o teu Deus? Quem é o nosso Deus? Eu não consigo vencer. Quem é o seu Deus? Eu vou jogar a toalha. Quem é o teu Deus? Ele é aquele que venceu e vive. E aquele que venceu por mim e por você. Este é Jesus. Vamos buscá-lo. Estou nos 55, não sei o que vem pela frente, queridos. Mas já sei o que já passei. E sei as coisas que aprendi. E uma coisa eu tenho aprendido e tenho sempre me lembrado. Que meu Deus é comigo. Que o meu Deus é por mim. Que o meu Deus me ama. E que Ele vai me sustentar. E que se eu morrer, é para Ele que eu morro. E se eu viver, é para Ele que eu vivo. E se a Covid vier e eu morrer, é para Ele que eu morro. E se eu viver, é para Ele que eu vivo. Por que eu vou viver amedrontado? E qualquer outra aflição que vier. Porque a gente vai aprendendo a conhecer o nosso Deus na caminhada. Amém? Fique firme nesses dias. Vamos ficar de pé e vamos orar. Encerrar este tempo na presença do Senhor. Este tempo em que a palavra de Deus foi semeada no meu e no seu coração. E não é sem propósito. Nada é sem propósito. A nossa vida não é sem propósito. Nós não somos filhos do caos. Nós não somos filhos do destino, nem da sorte. Nós somos filhos de um Deus vivo. De um Pai que nos ama. Pai, nós te damos graça, Senhor, por essa palavra. E eu quero, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, que age no meio da Tua igreja, no meu coração e no coração dos irmãos, Senhor, nos desperte nestes dias, Senhor, para termos um bom ânimo, Senhor Deus, para que, Senhor Deus, a nossa confiança, Senhor, em Ti, e o nosso amor por Ti não esmoreça, Senhor, para que, Senhor, Ele seja conhecido dos outros, Deus, para que, Senhor Deus, nós avancemos, para que, Senhor, nós possamos continuar declarando, Senhor, que todas as coisas, Senhor, Tu, Senhor, estás trabalhando, Senhor Deus, para que elas se tornem em bem na nossa vida, Pai, porque nós confiamos em Ti, no Teu amor, como José e como Teu Filho Jesus. Nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, temos muitas aflições. Pai, eu vejo muitos, Senhor, passando por aflições. Muitos irmãos e irmãs, Senhor Deus, aqui, passando por aflições, por tempos difíceis. E eu clamo, Senhor, que Tu lhes fortaleças, Senhor, os joelhos, Senhor. Os joelhos trôpegos, Senhor, que muitas vezes, Senhor, é assim que nós estamos meio que cambaleando e tremendo. Espírito Santo de Deus,
Faz essa obra agora, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, para que nós firmemos as mãos, os joelhos, Senhor Deus, para que nós tomemos essa atitude, Senhor, e declarar, Senhor, que Tu és o Deus de vitória, Senhor, na nossa vida. E de que nós passaremos, Senhor, pelo vale, Senhor, contigo, e venceremos. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos sair daqui declarando isso nesta noite, Senhor. E Tu, Senhor, és o Deus de vitória na nossa vida. Estamos diante de Ti, Pai, não temos o que esconder, estamos nus diante de Ti. Podemos até manter as aparências, mas de Ti nós não escondemos nada. E nós queremos, Senhor, lançar diante de Ti tudo o que temos passado, Pai. Talvez estejamos passando por tempos bons, glória ao Teu nome. Mas quando a aflição vier, queremos estar preparados também. Porque sabemos que há uma luta que cerca a nossa vida, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, o Teu Espírito guarde agora o coração e a mente dos meus irmãos e das minhas irmãs e o meu, Senhor. Guarde, Senhor, as nossas casas. Para que Tu possas, nesses dias de muitas aflições, também nos usar, Senhor, para consolar. E nos usar, Senhor Deus, poderosamente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você foi abençoado por essa palavra, amém? Glória a Deus. Se você quiser deixar dízimo e oferta, pode deixar aqui no altar, né? Que o Senhor te abençoe, você que tem sustentado essa casa. Sexta-feira, agora, é quinzenal, tá? Sexta-feira agora nós temos a nossa sala de oração aqui. Será às 20 horas. Eu quero pedir aí, né, que alguém que possa vir mexer no som para mim. Nós estamos adiantando o horário. Eu não sei se o Wesley consegue chegar às 20 aqui, né, Wesley? Porque ele trabalha. Então talvez eu precise de outra pessoa que venha mexer no som, porque a gente usa música de fundo. É um tempo de aprendizado de oração. É um tempo de se aquietar e de orarmos juntos. Você é direcionado na oração. Já fizemos assim numa sexta. Quero desafiar você e toda a liderança da igreja a estar aqui sexta-feira que vem, 20 horas, orando conosco. Na última sexta tivemos 15 pessoas. Por favor, agendem com a pastora Mari, tá? Todas as agendas de programações da igreja, devido à limitação de cadeiras que nós temos, né, impostas por lei, passam pela pastora Mari. Tá? Às vezes os irmãos mandam um recado para mim, mas eu não estou nem a par dessa lista. Eu não sei nem quem vem e quem não vem. Né? Ela que está cuidando disso tudo. Então, tanto para os cultos da manhã, se você gosta do culto da manhã, corre, porque o culto da manhã está enchendo rapidinho. Hoje estava lotado aqui. Né? Culto da noite também, glória a Deus, está lotado. Tá vendo? Nós temos mais gente na igreja em época de Covid do que quando não tem. Querido, a aflição faz a gente buscar, né? Tem mais gente na casa do Senhor. Eu estou trabalhando mais, mas eu estou contente. Glória a Deus. Agendem com a pastora Mara, inclusive na sexta-feira, tá? Para estarem aqui na sala de oração. Que Deus abençoe você, né? Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, né? Que o amor do Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo estejam sobre si e a tua casa em nome de Jesus. Amém?